Familiares pode ser pedra e tropeço para o casamento? Silbene. Pode, com certeza. Se não tiver sabedoria, pode ser sim. Pode ser pedra de Com tropeço mesmo. Qualquer um pode ser, ainda mais quem está próximo, né? E assim, o que acontece entre um casal, entre quatro paredes, na verdade, eles é que sabem de verdade o que acontece. O que as pessoas veem lá fora são suposições, são parte daquilo que eles. É como se tivesse assim, a parede aqui e eles vendo lá de fora. Uau. Então, precisa-se de muita sabedoria Para lidar para. com grau parentesco. Exatamente. É porque E assim, e nós levarmos isso, né? No caso, assim, a esposa levar para a mãe. Igual quando eu casei, quando a gente casou, eu levava muita coisa para minha mãe. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que eu não podia fazer isso, porque dava BO, dava problema. Então, eu fui aprendendo com aquilo que não podia, porque eu levava para minha mãe e aí ela pegava minhas dores. Só que ela só escutava a minha versão, né? Então, isso é muito sério, com certeza. pedra de tropeço, Edgar, pode ser pedra de tropeço. Ah, total. Isso mesmo tem uma história bonita que é assim, quando a gente namorou, a família dela era do Mato Grosso, né? Eu fiquei lembrando disso agora, acho que vale a pena contar. E a gente tava muito apaixonado com isso, né? O Silbento tem história, porque ela me deu fora 6 vezes, só pra vocês entenderem, né? Que Eu isso? tentando, o Silbento deu trabalho demais pra mim. Não, mas assim, ele só conta essas partes. As boas não conta Ele, não, né, Silvene? ele era assim, do jeito que ele chegava em mim, ele chegava nas minhas amigas. Ele era cara de pau. Aí deu ruim, Ele deu já ruim. deu um toque É na por minha isso, melhor é por amiga. isso que eu não falo isso aí, entendeu? Aí ela te contava. Não, eu estava do Não, lado, mas ele assim, estava vamos falar a verdade. Eu sempre fiquei de olho na Silbene, só que ela não dava moral pra mim. Ela me deu vários foras. E aí, a gente ficou um tempo assim nessa coisa de, vai dar, não dá, vai dar, e ela nunca cedia. Aí depois, acho que depois de na sétima vez que eu fui encontrar com ela, até foi num churrasco de um amigo nosso em comum, que a gente se encontrava muito por isso. Ele falou, ó, a Silbene tá aqui. Aí eu encontrei com ela e falei, não, a Silbene não adianta nem conversar com ela, que não adianta nada. Ela falou, não, hoje vamos conversar. Eu falei, opa, mudou, porque ele nunca nem quis conversar. E foi engraçado que nesse dia a gente começou a namorar. A gente foi pra casa, depois do churrasco, 5 horas, e ficamos até 5 da manhã conversando. Eu e ela, dentro do carro. Então, passamos uma noite inteira conversando, assim. Parece que tinha tanta coisa para conversar nós dois. E a gente começou a viver dias muito lindos, assim, de intimidade mesmo, de conversar muito mesmo. E ela ia pro Mato Grosso nas férias. Então, ela passava 30 dias lá. Então, chegava nas férias dela e ia embora. E eu lembro da gente na rodoviária, eu e ela chorava de ficar longe, aquela Olha coisa, só. aquela pô, vai coisa ser de difícil. jovem. Que bonitinho. É, né? Apaixonado. Bonitinho, muito bonito. E aí ela ia embora, né? Ficava com a família dela. E a Silbene, um dos pilares dela é família. A Silbene é família, não tem conversa, né? E isso significa tanto zelo pela nossa família, quanto zelo pela família dela. E eu também tenho origem forte de família. Então, família para nós foi um grande desafio. Porque a gente não conseguiu, durante muito tempo, achar a forma certa de fazer isso. Ou seja, Uau. muitas vezes eu queria que a Silbene cuidasse da minha família, mas eu não entendia as necessidades dela. Então, chegou um dado momento que a gente conseguiu fazer um acordo sobre isso. Eu digo que os acordos num casal é importante demais. Demais, assim, ó. Não tem nada mais importante para os casais que fazer acordo. Principalmente com casais racionais, igual nós dois. A gente é muito, né? E É, assim, a gente faz acordo, a gente tenta cumprir, a gente leva a sério. esses acordos são do tipo, pra vocês entenderem, a gente viaja, né? No final do ano a gente gosta de fazer uma viagem. A gente falou, não, então é um ano com a sua família, um ano com a minha. Porque antes eu queria que ela viajasse com a minha e ela queria que eu viajasse com ela. Isso virava uma confusão. Não, Natal, esse Natal é com a minha família. Aí a Silbene queria. E isso criava transtornos grandes para nós. Porque nós dois temos famílias que gostam de fazer festa de Natal, de estar junto. Então a gente teve que achar um jeito. Por exemplo, eu percebi para a Silbene a importância que era de eu ir com ela para a cidade dela. Porque a família dela mora no Mato Grosso. Mas eu passei muitos anos sem entender isso. Olha E só. assim, para mim, ir para lá não era fácil. Eu não me sentia num ambiente acolhedor.
Depois, na hora que eu entendi a importância para ela e a família dela entendeu que eu estava indo lá por amor a ela, isso foi mudando totalmente. Então, isso foi um acordo que nós fizemos mesmo. Esse acordo inclui regras, né? Assim, olha, um ano nós vamos viajar com a sua família, o outro nós vamos viajar com a minha. Esse ano nós vamos passar o Natal aqui com a sua, a outra vamos passar. As viagens, né? Que ela sempre gosta de viajar muito para lá. Eu faço muita força para fazer, para estar com ela lá nessas viagens, Alinhamento entendeu? mesmo. É um alinhamento, é um acordo. E ela começou a entregar muito carinho para minha família. Na verdade, eu acho que ela entregava muito mais para mim do que eu para ela, né? Porque a gente morava em Goiânia e minha família está em Goiânia. Então era natural que ela passasse muito tempo com a minha família e eu pouco tempo com a família dela. E mesmo assim, muitas vezes eu não tinha essa clareza, né? Então a família, ela é um obstáculo enorme. Até porque nós somos fruto da família. Então, assim, como é que eu sou educado? Eu venho da minha família. A Silvene traz também a carga da família dela. E isso é um choque. Ou seja, vocês dois é um choque de duas famílias completamente diferentes. Dois mundos completamente diferentes. Sim. E vocês é a ponta da lança dessas duas famílias lançadas uma com a outra. Ou seja, Sim. vai haver sim um choque, vai haver uma fusão nisso aqui. E a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com Porque isso. quando você pega, por exemplo, a palavra falando, tá dizendo Isso assim, que eu ia falar. né, você vai ter que deixar o pai e a mãe, né? Se tornar uma só E carne. isso cabe ao casal, essa maturidade, de entender que são eles que têm que deixar. Sim. Porque pedir para o pai e para a mãe deixar, não, é pedir demais para eles, Sim. né? Tem que ter Pedir sabedoria. demais para eles. Então, importante é o mesmo. casal que tem que ter esse discernimento dos dois lados, Bonito isso. né? Dos Bonito. dois lados. Familiares na relação, geralmente, principalmente uma relação afastada dos princípios de Deus mesmo, tem muito problema. Mas isso, gera assim, muita dificuldade de entendimento. Às vezes se mete muito na relação do casal, né? Isso traz muito transtorno mesmo, né? Ainda bem que vocês conseguiram fazer esse acordo aí, né? Que isso é muito bacana. Eu até anotei essa palavra acordo, porque é E importante isso. eu uso isso nos meus atendimentos com casais, porque no meu caso, né? Pra quem não te conhece, na sua profissão é psicóloga. E pode falar, psicóloga, Eu queria que você falasse. É que você falasse, doutora. psicóloga, né? Psicóloga. E assim, eu nunca tive o desejo lá atrás de atender casais. Nunca foi algo que eu quis. Só que depois que nós vivemos essa restauração, Uau. então foi vindo. Então a gente atrai Que coisa aquilo. mais linda isso. Então foi vindo. E eu falava assim, mas eu nunca pedi para atender casais, eu nunca tive. E ia vindo, mas aí eu fui entendendo, né? Porque eu estava pronta para entregar algo para eles. E vinham e vêm casais espedaçados. Que a gente olha e fala assim, não, né? Não tem jeito. Mas para mim sempre tem jeito, se os dois querem. Se a gente olha para as nossas próprias relações, né? Como é que faz, né? Então, assim, tem jeito. Deus dá um jeito. Deus dá um jeito, né, Edgar? Silvene tem histórias poderosíssimas, cara, que ela vai atender, às vezes, por exemplo, a mãe, aí, ou a filha, várias vezes ela me contou isso. Aí ela fala assim, não, aí percebe que o problema da Sem contar filha, nomes, né? Só as história de uma né? filha, não. Claro, é bem. A Silvene nunca fala, mas assim, só pra vocês entenderem, ela conta o contexto, né? Porque agora eu não falando aqui pra vocês, pra gente aprender. Ela falou, ela tava atendendo uma filha e viu que a filha tava muito doente. Ela falou, não, eu quero falar com seus pais. A doença da filha era dos pais. Sim. Aí depois, na hora que foi ver, tava em todo mundo da casa. Ou seja, o ambiente tava tóxico, né? Sim. E aí você tem que cuidar de toda a família ali. Do Então, sistema, cuidar da né? família é um negócio Não é brincadeira. sensacional. Sensacional. E aí a gente, antes da gente passar para a próxima pergunta, uma das coisas que eu vejo que traz muito problema das relações que eu percebo, que a gente acompanha muitas também, é os filhos. Os filhos do casal, geralmente na relação, traz muito problema com os avós, por exemplo, tios. Tem, às vezes, falta de entendimento, falta de maturidade para lidar com isso. Então, assim, às vezes, por exemplo, a mãe tem um filho e tem uma filha, e ambos têm seus filhos. Então, a mãe tem os netos, né? Então, às vezes, eles ficam chateados porque
minha mãe tá dando mais atenção para os filhos, né, do fulano, os filhos do ciclano, mais para os filhos da minha irmã. Então isso aí acaba uma intriga entre cunhado e cunhada. Eu acompanho várias situações dessas. Nós já tivemos isso na nossa família também. Então assim, porque dá mais valor no sobrinho, né, né, da minha irmã, né, no meu primo, enfim. Então assim, precisa de muita maturidade para lidar com essas questões familiares mesmo, que traz muito transtorno, de verdade. Eu acredito que só o tempo, né, gente? Eu acho que os acordos é a palavra-chave para isso aí. Viu? Eu também, assim, muitas pessoas que eu já conversei sobre essa questão de casais, quando o casal aprende a fazer acordos, cara, E tem respeito, algo né? Algo Precisa poderoso. poderoso. respeito. E respeita, tem que respeitar. Precisa levar a sério Mas aquilo. os acordos são poderosos. Esses dias eu tava viajando e encontrei com um casal, que eu partilhei dessa vivência minha com a Silvene, com esse casal, e ele veio falar pra mim, falou, aquilo que você me falou mudou totalmente a minha família. Porque quando ele voltou pra casa, ele fez os acordos com a esposa dele, e aquilo foi libertador pra eles, porque quando você faz o acordo, você entende as prioridades do outro, né? Sim. E você deixa claro as suas prioridades, Que- que é. muitas vezes não fica muito claro, né? Que Esse que acordo, acontece? acordo é um diálogo mesmo, né? Não, e assim, casamento é uma sociedade também, sim ou não? Sim, E numa sociedade, o que que você faz quando você arruma um sócio para sua empresa? Um contrato social. Poderoso isso aí. Primeira coisa que você Poderoso. faz é É um um acordo, um um contrato acordo. social. né? Não Você tem como você assina- começar sem um Poderoso, acordo. né? É isso mesmo. Poderoso, real. É. É isso mesmo. Vamos lá então, né? Por isso que eu amo essa mulher minha, vocês estão vendo, né, gente? Vocês acham É. que é. Eu pedi pra Deus a mulher que pudesse ser do céu e Deus mandou, tá vendo? Ela não pediu, aí problema dela. Aí ela vai ter que se virar. Fazer o quê? Se vira. Cada Agora, um, cada um tem, cada um tem- responde aquilo que quer de Deus. cada um com o seu pedido. Cada um com seu pedido. E aí, nós vamos falar de quê agora, Edgar? Vai lá, Vamos falar de escolhe. quê, Silvano? Bora, vamos Isso aí, pegar o ó. primeiro aqui. Era esse assunto aí Era primeiro, né? isso. Uau. Nossa senhora, mentiras. Uau. Efésios 4, 25. Leia para nós. Nossa, essa aqui a gente precisa Essa ler essa é. aqui mesmo. Uau. 4:25. 4:25 diz assim, olha, para você que está em casa. Por isso, renunciai à mentira. Fale, cada um ao seu próximo, a verdade, pois somos membros uns dos outros. E aí a pergunta para vocês é assim,